Bora, Fel, se liga no que o Zé Elias falou na lata aí pro empresário do Yuri Alberto, que falou que o Yuri chegou no Corinthians de graça, vindo do Zenit. E falou também que o Timão rejeitou uma proposta de 30 milhões de euros, cerca de 150 milhões de reais pelo jogador. E a gente sabe que isso não é verdade, até porque o Corinthians mandou um monte de jogador pra lá, Robert Renan, Mantuan, goleiro Ivan, entre outros jogadores. Então, se liga no que o Zé Elias falou, mandou na lata do empresário do Yuri Alberto. Então, se inscreva no canal, depois do vídeo comenta o que você achou das falas do Zé Elias, deixe seu like pra você não perder nada do Corinthians. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Do Yuri Alberto. Olha o que ele falou aí, André Cury. Põe aí a tela, olha lá, Zé. O Yuri Alberto veio jogar no Corinthians de graça. Não é de graça, não. De graça? De graça, não. O Corinthians mandou 4 jogadores pra lá e ainda pagou algum dinheirinho pro pessoal lá. O Corinthians gastou R$0. Até hoje o pessoal tá tentando entender como foi a transação. Ele poderia explicar o percentual dos jogadores que foram pro Zenit, por quanto custou a prioridade do Pedro, né, que é o menino de 17 anos que foi pro Zenit. Tudo isso tá envolvido aí na negociação do Yuri. Não vem com esse negocinho, não. Mas são as aspas dele, né, Zé? Não. Olha lá, já trouxe proposta de 30 milhões de euros, só com essa proposta o Corinthians já me pagava e ainda ganhava dinheiro. Ou seja, há uma procura por Yuri Alberto, como pontuou o Zé Elias em relação... Que isso, veio fechadinho, olha lá, Quem tá te mordendo aí, né? Ó. Aí é o seguinte, Yuri, você tá jogando muito. Como é que é quando morde sua orelha? Que barulho você faz? O Yuri é gente boa. Vai participar aqui. Mas a análise não é essa, Edu. Todo mundo é muito legal. A gente tá analisando se foi falado. Agora, o Corinthians recusou uma proposta de 30 milhões de euros pelo Yuri. O Corinthians tem 50% do passe dele. Ô Zé, você falou sobre o cenário que envolve o Yuri Alberto. Primeiro ele falou ali o André Cury, que não custou nada, e o Zé já pontuou, trazendo lembrando de algumas situações. Mas o Yuri está sendo especulado até... Teve a Premier League, não teve, o Nath? Sim. Enfim, vai ser complicado segurar ele no meio do ano, você acha, Zé? Não, primeiro que eu acho que o Yuri vive um momento muito bom no Corinthians, é um momento mágico, e aí eu acho que realmente fica um pouco mais complicado de você segurar um jogador. Primeiro com a idade que ele tem e o que ele vem fazendo dentro de campo. As dificuldades que o Corinthians se encontra nas questões financeiras, né? O lado financeiro do Corinthians, as dívidas e tudo aquilo que vem acontecendo, que nós estamos acompanhando, isso é uma pressão gigantesca para o Augusto Melo. Mas o Augusto já falou que tem uma multa aí, que quem deseja, né, quem desejar contratar o Yuri teria que pagar a multa e tal. No futebol tudo é possível, Edu. Cada jogador tem seu valor, tem seu preço e se você chegar com dinheiro para pagar, você leva. Não sei também se aí é a vontade do jogador, porque acho que o jogador já se expressou e já disse que não gostaria de sair do Corinthians, que teve algumas sondagens algum tempo atrás, não faz muito tempo, foi uns 10 dias antes. É isso aí. Uns 10 dias antes. Eu acho que o André, respeito o André, é um ótimo empresário, é um cara realmente que sabe fazer bons negócios, mas nesse caso ele está vendo o lado dele. Quando ele vem a público e dá uma declaração como essa, ele está vendo o lado dele. Ele não percebe que ele pode complicar o Yuri Alberto num momento em que o Corinthians vai disputar um título importante com o Palmeiras, tem uma pequena vantagem, né? E que isso não significa que o Corinthians já é campeão, porque vai jogar contra uma equipe muito forte, e que tem as mesmas condições que o Corinthians teve de jogar na casa do adversário e ganhar, né? Mas isso é uma coisa que eu acho que pode jogar contra o Yuri em determinados aspectos por conta de alguns torcedores da maneira que entende. Eu, particularmente, entendi o seguinte. Eu levei a proposta, o Corinthians não quis e essa proposta ele poderia resolver os problemas que ele tem comigo, entendeu? Isso aí. É isso. Foi exatamente isso que ele fez. Mas a única só que ele não pensou no Yuri nesse sentido. E o que o Zé falou é verdade, porque assim, daqui a pouco o futebol, Nath, ele é assim. Se o Yuri não for bem oscilar, o que é normal de todo ser humano... É cíclico, não cítrico, né, Edu? Se essa conversa fosse... Os caras vão começar a falar isso aí, não é legal. Antes da metade do ano passado, a reação era outra. Por que não vendeu? Tá maluco? Eu levo no aeroporto. A multa, se eu não me engano, a multa... 100 milhões. 100 milhões de euros. E, sinceramente, dificilmente um clube da Europa vai vir buscar o Yuri Alberto por 100 milhões de euros. Que aí o Corinthians levaria pelo menos 50 milhões. Né? Agora, 15 milhões... Óbvio que... Não, mas pro Corinthians hoje...
ter que mexer no time para buscar outro jogador por 15 milhões... Ó, você fala com ele, fala na Começou em Vila Belmiro, Nath. Fala na orelhinha dele se ele tem que ir ou não. Não, só pra orelha. Fala com ele. Fica ou não fica ou vai? Por esse... O que você acha? Não, por esse valor ele fica. Não é bom negócio pro Corinthians nem pra ele. Vai depender do clube, né? Ele falou, ele revelou o clube. Não revelou. Da outra vez, quem que era? Tá baforando aí na sua cara. Eu vou ficar aqui. Quem que era o clube? Qual era o clube da outra vez? Era da Premier League. Eu gosto assim. E a gente vai passando ele errando. É isso aí. É excelente! Passando o rodo na concorrência. E na segunda hora também. Era da Premier League. Graças a Deus, a audiência é maravilhosa. Liderança em audiência, isso é maravilhoso. Mande seu vídeo pra cá. O que você faria, né? Se fosse o Yuri Alberto? Iria? Ficaria? Como é que você avalia essa negociação do Corinthians com ele? E já a seleção brasileira com Pedro Ivo Almeida e o Bubu está ansioso. Agora, qual que era a seleção? Eu não lembro qual era o time, vocês lembram? Tô procurando aqui. Procurei. Acho que foi o West. O West Ham, não era? Então, sim. Eu não cravei porque eu não lembro se foi. Pelo que eu me lembro, sim. Mas aí, Edu, é o que falou bem o Zé Elias. O André Cury tá vendo muito o lado dele. O Wolverhampton também queria. Porque aí é aquela história. O Corinthians certamente permitiu. Em agosto de 2023. Não a participação do André, né? A gente participou de todos os negócios. Deixa eu só te falar, né? O André falou assim, o Corinthians não gastou nada, né? Veio de graça. O Corinthians não tirou um centavo, matéria da ESPN, do nosso querido amigo da Lili Nascimento. Tá. Né? Da Lili Nascimento. O Corinthians não tirou um centavo de seus cofres para pagar o Zenit. E incluiu de maneiras diferentes 5 jogadores no negócio. 5. O goleiro Ivan, o zagueiro Robert Renan, o meio-campista Duqueiroz, os atacantes Mantuan e Pedro. O Ivan bateu e voltou. Tá no Inter. Tá no Inter. O Ivan bateu e voltou. Duqueiroz foi pro Sport. Robert Renan jogou no Inter. Não, mas ele jogou lá no Zenit. Jogou depois no bateu e voltou. Isso Quanto custou o Robert Renan? Então tem um preço. Não é que o Corinthians não pagou. Tá. Né? O meio-campista Duqueiroz. Se não me engano, o Duqueiroz foi vendido por 8 milhões. Isso. 8 milhões. Então, então 8 milhões no Grêmio. Né? O atacante Mantuan, que era para ser 10, depois um embrólio, né? Porque o Zenit falou, nós não queremos o jogador com 10, nós não iremos pagar 10 milhões, o jogador tem problemas no joelho, tem uma série de coisas e tal, mas nós ficaremos com ele com 3 milhões. Ou seja, se você tem problema com 10, você paga 3, sendo que o Mantuan foi eleito o 12º melhor jogador do Campeonato Russo naquele momento. E depois, né, a prioridade do Pedro, que era um menino de 17 anos. Fez o gol do título do Sul-Americano Sub-20. E aí tem também um percentual que eu não sei, peço desculpas, porque essa prioridade, o Corinthians recebeu uma bufunfinha aí, né, para receber um larjão para poder liberar. Então, assim, não é que veio de graça. E o Corinthians com 50% apenas do Yuri, hein? O Corinthians tem 50%. Se eu não me engano, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Tá. O Corinthians tem apenas 50% dos direitos econômicos do Yuri. Ou seja, 5 jogadores para 50%. E até hoje, essa negociação, os percentuais, tudo aquilo que foi pago e tudo aquilo que aconteceu, nós perguntamos aqui neste programa, eu perguntei para o Alessandro, o dirigente do Corinthians na época, que estava à frente das negociações e que eles não souberam e o Alessandro não sabia dizer os percentuais corretos e exatos. Isso foi uma das coisas uma das negociações que eu sempre questionei aqui, porque ninguém sabe o que aconteceu. Então, assim, não dá para dizer que o Corinthians não pagou. O Corinthians pagou de outras, né, com outras formas, de outras maneiras. Então, o Corinthians deu um dinheirinho aí pro empresário, pro Zenit, inclusive claro. O Corinthians deu 3 milhões e alguma coisa pro André por conta da intermediação de algumas negociações, uma delas foi essa do Zenit. Porque quando você faz aí, e aí repito o que o Zé falou, e o André é um cara muito sério, trabalha, empresário. Sim, é bom empresário. Do clube e o lado do agente. Mas é que no discurso... São interesses diferentes agora. Bubu, no discurso, você cria um discurso que dá a entender o seguinte, veio de graça... Esses 30 milhões de euros são maravilhosos para você liberar ele, embora a multa seja 100. Mas me libera por 30, porque é bom, entendeu? Você traz ali uma situação que é uma narrativa a seu favor, né? Tem o lado do clube, tem o atleta, o lado do empresário e tem o meu lado, que é o mais importante. E o meu lado é sempre a favor da venda. Eu gosto de dinheiro, eu venderia. Mas você venderia... Você é um dinheirista? Eu vou dar uma dica econômica aqui, né? Eu sei que o programa é de esporte, mas eu posso falar de economia. Vai lá. Assim, como é que funciona a economia, amigo? Você que tem aí o seu pequeno empreendimento, né? Tá com algum dinheirinho para o seguinte. Você tem que comprar na baixa e vender na alta. Guarda isso.
compra na baixa isso, e vende na alta. É tipo futebol, mas assim que você acumula capital, riqueza, dinheiro. Então, o Yuri Alberto Dia estava sendo escorraçado aí. Todo mundo fazendo piada, meme, tropeçava na bola, tecnicamente atrapalhava e tal. Esse ano, não estava valendo nada. 5 gols e 5 clássicos. Na boa, tem uma proposta de 30 milhões de euros, multiplica aí por 6, 6 e cacetada aí, 6,5, vê quanto é que dá. Pô, na hora. Mas o Corinthians tem 50%, vai pegar 15 milhões de euros. Pô, 15 milhões de euros no Yuri Alberto hoje, tá bom demais, amigão. Mas... Aí eu vi lá, porque muitos desses então clubes, tá coisas que falaram do Sondaro, eu não acredito em muitas. Tá. Porque sabe como é que também funciona o empresário às vezes, né? Os caras vão plantando, olha, valorizar. Tem times da Itália interessados, times da Espanha, Betis, Premier League, times de Saturno estão interessados, do Urano, Netuno, tal, não sei o que e tal. Esse é um lado ali do pessoal que tá querendo a venda e tal. Se tem uma proposta oficial dessa daí, me mostra aí. Mostra aí, tem uma proposta oficial, na hora eu assino a venda. Mas na aí... hora, porque hoje o Yuri Alberto tá bem. Vai ser campeão paulista, como eu já avisei, né? Artilheiro do Corinthians, o Memphis turbinou muito ele, né? Ele deve muito pro Memphis, né? Porque o Memphis ajudou muito ele aí com passe, pelo senhor quando chegou. Então, vende logo dinheiro. Tudo bem, você tá falando de dinheiro. Money, Chuli, mussarela. Só que aí ganha 15 milhões. Só que o cara tá fazendo gol, 5 gols em 5 clássicos até agora. Com 15 milhões de euros, você contrata gente boa. Procura aí no mercado, você acha que era bom. Tá fácil achar centroavante? Acha. Olha o Roleiser lá, foi lá pro Santos. 11 milhões e meio de euros. Então, 11 milhões. Então, era quase o que o Corinthians Cara, o Corinthians tem problemas aí de grana, tal, de caixa, tal. Quase tem conta pra pagar, boleto, não sei o quê. Aí, ó. Quanto custou? Tassiano? 4,5. A Nath trabalhou Segundo consta. A Nath trabalhou com o comércio exterior. Quantos anos? 14. Você comprava na baixa também, Nath? Vendia na alta? Não, o meu jeito de investir é outro. É isso aí! É que ele é mais ousado. Ela é ousada, eu sou mais conservadora. Você liberaria outro tipo de investimento. O Yuri? Acho que não, que se ele fizer uma boa temporada, você vende por mais. Então. Eu acho que dá pra ganhar mais com ele. Ele é novo ainda, vai continuar. Foi aniversário ontem, 24 anos. Então, ele ainda tem mercado. E aí, se não for um mercado europeu, ele tem mercado em outros países que estão investindo muito em futebol e tem bala para pagar um pouco mais. Para o Corinthians, talvez conseguir ganhar esses, ao invés de 15, 30 no final do ano, pode ser muito mais negócio. Você vai converter aí 30 vezes 6, faz a conta, 6 vezes 3. 18. 180, não é? Mais o 180, pelo menos, tá? Estou falando ali por baixo. Isso sem contar agora os decimais. Péssimo em exatas. Não, é isso. Aliás, todos nós. Sem contar os decimais. Hoje o euro está na faixa de 6,50. Então, sem contar os decimais, 180 milhões. Se você ganhar hoje 15 milhões... então você aumentou ainda. Então, mas o gol... Dá para você trabalhar com uma margem de um crescimento que você tem da possibilidade do time e ganhar um pouco mais com ele. Ele é novo, ele tem mercado até o final do ano, pelo menos. Mas gol custa caro. Muito. Se você for olhar... Com menos até assistência 100 milhões eu não acho que ganha, tá? Não, tu não negócio ganha. de 100 milhões para tirar ele daqui, eu não sei. O Yuri talvez você consiga algo maior, não consegue? Estou buscando informações aqui, né? Isso. A princípio, o Yuri veio, atacante de 21 anos, chega um empréstimo do Zenit da Rússia por empréstimo de 1 ano e por um valor de... Eu não gosto de falar, mas como a gente tem que trazer a informação aqui... de 30 milhões entre salários, luvas e comissão a empresários. Esse foi o empréstimo, Zé. O Corinthians... Depois o Corinthians deu a prioridade do Pedro, aí o Corinthians comprou, contratou definitivo. E tem, acho que tem 50%, continua ainda só com 50% e perdeu bens da base, né? Sim, a maioria dos jogadores. O próprio Mantuan, o Pedro. Quanto vale o Pedro hoje? Quanto vale o show? Isso Boa pergunta. O Corinthians ainda tem um percentual ainda, mas quanto vale o Pedro? Por quanto foi o Pedro nessa negociação para o Zenit? Um menino que estava despontando. Então, assim, não dá para dizer, não veio, foi de graça. Não foi nada de graça. No futebol, nada faz de graça. Tanto é que o próprio André Cury, que é um bom empresário, está cobrando do Corinthians a sua comissão. Ou seja, se tivesse sido de graça... E que está correto, né? Zé? Vendo do lado dele, claro. Está vendo o lado dele, está correto. O André Cury não tem... O André Cury não é culpado do Corinthians dever para ele. Claro. Se o Corinthians deve, o problema não é do André. O André está fazendo de tudo para tentar receber o que o Corinthians deve pagar. É isso. Então, tem, como o Bubu falou, tem o lado do empresário, tem o lado do clube, tem o lado do jogador, tem tudo isso aí, né? E a culpa, a especialidade do Pedro, é a culpa? Aí a justiça que vai determinar.
Mas hoje eu acho que... Cara, 24 anos. Primeiro assim, eu não acho o Yuri Alberto, né, um craque. Não acho. Van Basten. Mas ele é bom jogador. Outra coisa. Mas assim, então, por exemplo, Vai assim, por mim. ele então, pra mim, não é um craque e ele tem 24 anos. Pô, mas 24 anos é jovem. Pô, pra muita coisa é jovem. Mas pro mercado europeu, pro campeonato europeu, um jogador de 24 anos já perdeu um bom valor. Então a gente está vendo algumas negociações, o Palmeiras, sobretudo, tem vendido muito bem, adolescentes, né? Jogadores de 18 anos. Só para acrescentar um pouquinho aí. Só para acrescentar. Um plus a mais, como diria o outro. Um plus. Não custou nada, não custou nada. Olha lá. O Corinthians vendeu 50% dos direitos econômicos do jogador Pedro por 48,4 milhões de reais. Ao Zenit, o Pedro. Teve muito. O menino. Então, Larchan, 50%. Então, eu acho que 30 milhões de euros, eu diria que é over. Que chega só 15 pro então, Corinthians, olha, né? Dos 30, 15 é do Corinthians. No mercado, ele não é adolescente. Sim. Entendeu? Ele não é... Mas ele é bom jogador. Então é isso aí, Fel, pô. Apesar do Roberto falar que ele chegou de graça pro Corinthians, olha a porrada de jogador que o Corinthians mandou pro Zenit lá. Fora salário, luva, um monte de coisa que envolve, os milhões que envolve uma operação dessa. Na época foi comprado do Zenit, comprado do Internacional pelo Zenit por 150 milhões de reais. Então, cara... Os caras queriam recuperar esse valor. Não foi de graça, não veio de graça pra cá. E, claro, que a gente rejeitou uma proposta de 30 milhões de euros, porque o Corinthians vai ficar com 15 milhões de euros. Eu acho que se o Corinthians segurar mais um pouco, no meio do ano, perder o Euro no meio do ano vai ser complicado. Se conseguir segurar até o final do ano, eu venderia por uns 35, 40 milhões ali fácil. Claro, se o Yuri mantiver essa regularidade, fazendo gol, sendo importante, não entrar naquela zica que ele entrou no penúltimo ano, até no começo do ano passado. Então... Pô, mas o empresário falasse daí que veio de graça. Claro que o Corinthians deve, acho que 82 milhões de reais pro empresário, o André Cury, mas... E ele falou que se vendesse o Yuri, sobraria dinheiro, como se o Corinthians fosse receber os 150 milhões de reais e pagaria os 80 milhões pra ele, sobraria dinheiro. Não é assim, cara. É 15 milhões de euros, vai dar ali um pouco mais de 80 milhões de reais. Cara, não faz sentido. E esse Rodrigo Bueno da ESPN, ele, pra vocês que não sabem, ele é São Paulino. Por isso que ele fica falando isso daí do Corinthians, sempre com piadinha, sempre sendo ali meio sarcástico com o Coringão, porque ele é São Paulino, ele é anti mesmo. Ele é rival, é anti pra caramba. Dificilmente a gente vai ver ele sendo coerente quando fala de Corinthians. Sempre com essas besteiras que ele fala aí. Aí tem que... Cara, nem leva a sério esse cara. O único que dá pra levar a sério realmente é o Zé Elias. O rapaz que tá do lado dele, até esqueci o nome. E a Nath, apesar dela ser santista, ela fala umas coisas interessantes também. Comenta o que você achou. Você achou certo? Você venderia o Yuri Alberto por 30 milhões de euros? Comenta aí. Eu não venderia, eu seguraria mais um pouco. Até porque o Yuri tem muita bola pra mostrar ainda. E ele vai ser artilheiro de novo esse ano do futebol brasileiro, hein? Anotem aí. E semana que vem vai cravar mais um contra o Palmeiras e sacramentar o título paulista do Coringão. Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal para você não perder nenhuma notícia do Corinthians, nenhum corte. A gente posta vídeo todos os dias, claro, se tiver algo interessante para vocês. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.